Olá, pessoal! Obrigada por estar conosco em mais uma edição do programa Negócios e Companhia da nossa Vale TV. A entrevista de hoje é com Cristina Zambuja. Ela é consultora da Cristina Coaching. Ela vai nos falar hoje sobre a sua vida, o livro que foi escrito pelo seu esposo e também sobre os seus novos projetos na área do coaching e educação empresarial. Fique conosco! Cristina, muito obrigada por ter nos recebido hoje, por ter vindo aqui. Obrigada por vir compartilhar a tua história com a gente. Eu que agradeço, Beth. É uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Ah, super obrigada. Cris, a gente sabe, nós nos conhecemos já de algum tempo atrás, e eu sei que tu estudou, tu fez faculdade em várias áreas. Conta pra gente um pouquinho de onde é que tu é, que cursos que tu fez, como é que tu hoje chegou nessa parte da consultoria? Então, eu sou de Novo Hamburgo, né? Nasci aqui. Durante muito tempo eu morei em São Leopoldo. A minha formação ela é em magistério, então a minha formação básica, né, é no magistério. Trabalhei, uma profissão maravilhosa, trabalhei incrível. muitos anos com os pequenos, com os médios. Eu sempre brinco que agora eu trabalho com os grandes, né? Sim. Depois do magistério eu fiz minha graduação em História, né? Fiz faculdade de História, atuei por um período curto na área de História, porque logo me interessei bastante na educação do adulto. Sim. E aí eu busquei uma pós-graduação em Pedagogia Empresarial para entender um pouco mais, né, como que ocorre a aprendizagem do adulto, trabalhar com as possibilidades de treinamento dentro do meio corporativo. E aí fiz mestrado também na área da educação, porque o conhecimento ele é infinito, né? E a gente precisa, principalmente quando a gente trabalha nessa área de desenvolvimento e comportamento, a gente precisa estar atualizado, precisa ter uma bagagem teórica, isso é muito importante, e também prática, né? São duas coisas que não dá para abrir mão. E os teus cursos, tu fez todos aqui no Rio Grande do Sul, a tua pós também? Eu fiz graduação e mestrado na Unicinos, e a minha pós eu fiz na Fevale. Né? Também fiz uma formação na Sociedade Latino-Americana de Coaching, onde então eu me especializei com algumas técnicas de coaching que eu aplico, né, nas minhas atividades atualmente. Certo. Mas no decorrer dessa tua carreira, dessa tua vida de estudante, tu também casou, constituiu família. Como foi esse processo, Cris, de equilibrar tudo isso, todas essas atividades? Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, dinâmica, né? E quando me proponho a fazer alguma coisa, eu me considero uma pessoa muito disposta, né? Então, assim... Determinada. Determinada, sem dúvida, né? E sempre tive boas companhias para me fazer me sentir determinada, né? O exemplo disso é o Raul, né? Meu marido, que desde os 15 anos... Eu comecei a namorar ele com 15 anos, ele com 19. Nossa. Então, foi bem nesse período, assim, de formação na época era segundo grau, né? Sim. Do magistério, então ele participou muito dessa construção da minha formação básica, né? Fiz a graduação, casei, fiz a graduação, e quando eu fiz o mestrado, foi um baita do empurrão, assim, né, de muitas pessoas para me ajudar, principalmente do Raul, né. Eu tinha recém ganhado o Augusto, né, o Augusto era pequeno ainda, né, e dentro desse processo o Augusto participou ativamente. Ele ia comigo nas aulas, nós íamos para a biblioteca fazer pesquisa junto. Ele eu brinco com o Augusto, tu nasceu já um pesquisador. E ele gosta até hoje? Gosta, sem dúvida nenhuma. Sempre, no decorrer dos anos, assim, sempre foi muito participativo em tudo na minha vida, né? O Augusto também, assim como o Raul.
Então, ao longo da minha carreira, eu fui estimulada, claro, sem dúvida nenhuma, pelo Raul para entrar nesse meio corporativo, né? Porque o Raul já trabalhava nisso, né? Sim, Chabrol Cris? Consultoria, ele trabalhou muitos anos, né, como consultor, professor da Fevale também na área de administração e marketing. E eu, então, entrei para dar suporte naquilo que ele identificava como necessidade dentro das empresas, né? Então, nós sempre trabalhamos por meio de projetos integrados, onde ele entrava com a parte mais estratégica de gestão, da gerência, Certo. né? E eu trabalhava equipes, né? Continuo trabalhando as equipes, né? E esse é o meu foco, desenvolvimento dos profissionais. Mas eu vi que tu trouxe um livro muito especial. Tu pode falar um pouquinho Com sobre certeza, ele? a minha grande missão, né? Infelizmente, o Raul... vou dizer felizmente, o Raul fez um transplante em 2014, né? Felizmente, porque conseguiu o órgão, né? Sim. Uma coisa tão difícil. Um transplante de pulmão bilateral, em 2014, decorrente de uma doença chamada, que tem a conotação de idiopática, quer dizer, não se sabe da onde que Não surgiu. tem causa. Não se sabe, né, por quê, né? Mas ele teve fibrose pulmonar, né? E então foi uma batalha muito grande, assim, que nós vivemos intensamente durante o período de espera para poder entrar na fila de transplante. Que existe padrões, né, Sim. extremamente rígidos para isso acontecer. Foi uma jornada, assim, que nós fizemos juntos. Em 2014 ele fez o transplante. Durante 4 anos e meio vivemos intensamente a felicidade plena, né? E, infelizmente, no último dia 14 de maio, agora deste mês, né, ele faleceu. Né? Faleceu em decorrência de uma infecção generalizada, né, de uma bactéria multiresistente, que também levou à rejeição do órgão. Entrou em cuidados paliativos, né, e o livro foi escrito ao longo desses últimos anos. Toda a revisão foi feita no hospital, eu e ele, né? E ele foi para o forno, o livro, exatamente no dia que ele faleceu, né? Então, ele não conseguiu ver o livro físico. E por ele ter entrado em cuidados paliativos, a gente pôde conversar muitas coisas, né? E uma das coisas foi eu me comprometer, com maior paixão e amor, né, fazer esse livro ser divulgado, a essência, né, e o objetivo do que ele escreveu ser divulgado. Então, eu trouxe ele junto hoje, porque ele está sempre comigo. Por que eu não conversei contigo antes sobre esse título tão lindo, Qualquer Coisa é Só Chamar? Por que ele? Porque tem muitas outras chamadas importantes que poderiam ter sido feitas, mas por que esse título? O nome do livro, Qualquer Coisa é Só Chamar, Crônicas dos Bastidores de um Transplante. Quem conheceu o Raul sabe que ele tinha, assim, um lado cômico muito apurado. Isso, né? Apurado. E esse Qualquer Coisa é Só Chamar é das nossas experiências no hospital, né? De que essa é a frase das enfermeiras, né? É mesmo? Qualquer coisa é só chamar. Então, assim, a gente brincava, mentira. Se eu chamar, eu vou chamar, vai demorar para vir, ou nem qualquer coisa vai resolver chamar, né? Então, é uma brincadeira, uma maneira sutil, e isso eu acho importante tu ter falado, Beth, porque assim, ó, o livro, de forma alguma, ele tem uma conotação pesada. Né? Não é um vitimismo, Nunca, não é jamais. Tanto que ele foi todo ilustrado pelo Tacho, o maravilhoso o Tacho, né? Nossa. Para trazer essa sutileza, essa leveza de um assunto tão sério, né? Um assunto tão intenso. Então, na verdade, todas as crônicas, tudo que está escrito aqui são fatos, né? São coisas que realmente aconteceram, mas trazidos de uma forma leve, né? Para que a gente possa entender 3 coisas. A primeira coisa é a importância da doação de órgãos, né? A gente vai tá sempre falando, eu sempre levo comigo isso, né? A importância e desmistificar o que significa doar um órgão, né? A segunda coisa, que é propósito do livro, é falar sobre os limites que a gente acha que sabe que tem. Mentira, nós não sabemos, né? Nós temos muito mais corda para esticar do que a gente imagina, né? E a terceira coisa é sobre felicidade, né? Quer dizer, pequenas coisas que nos tornam tão felizes
e às vezes a gente não percebe. Sim. E até minha família sabe, deixo aqui público registrado que eu sou doadora de órgãos. Podem tirar Importante tudo, isso. pode fazer o que quiserem. Não, Extremamente nossa, importante é uma isso. bênção você saber que nesta vida tu pode ajudar tanta gente de várias formas, das Exatamente. mais diversas formas, e uma delas é você doando a si mesmo de uma maneira tão linda, né? É verdade, é verdade. um- É um momento, é o gesto de amor mais puro que existe. Porque, na verdade, um momento de tanta dor, que é a perda de um ente querido, né? Tu Sim. tem que tomar uma decisão dessas, né? Então, assim, como é importante que nem tu dissesse agora, né? Torno público para minha família, façam isso também, né? O meu filho e meu marido sabem. É importantíssimo isso, porque já senão não ocorre a Não adoção. ocorre, exatamente. Então, assim, se na falta deles, acessem a Vale TV e podem já Tá registrado. saber que está Exato. público e notório, né? Exatamente. Cris, nosso bloco já está indo para o final, esse primeiro bloco. Fala mais um pouquinho nesses 2 minutinhos que faltam. Qual é mais um pouquinho desse livro incrível? Desse livro aqui. Então, tem muitas pessoas que me perguntam, Cris, onde eu vou comprar o livro? Onde eu vou comprar o Isto. livro, né? Aham. Então, o livro ele foi editado pela editora Sinopse, Aqui de Novo Hamburgo, aqui de Novo né? Hamburgo. Do querido Ricardo Guzmão. Exatamente, queridíssimo Sim. Ricardo Guzmão. O livro ainda não está à venda, né? A gente está preparando o lançamento. Então, ele literalmente está no forno. Exatamente, a gente está preparando, eu estou preparando com muito amor O um dele. lançamento, né? Eu prometi, né? E quando eu prometo, eu cumpro, Sim. sem dúvida nenhuma, né? Para fazer realmente chegar as informações que estão aqui dentro para o maior número de pessoas possíveis. Tu vais fazer aqui o lançamento? Aqui Não está sim. definido ainda o local, Tá. tá? Aham. Tenho várias pessoas e lugares que já me ofereceram, pessoas maravilhosas e queridas. Eu estou organizando, então, esse lançamento. Muito provavelmente a gente vai usar o mês de setembro, que é o Setembro Verde. Setembro Sim. é o mês da doação de órgãos, né? Para poder divulgar essa campanha também. O prefácio do livro foi feito pelo Dr. Camargo. Ah, sim. O Dr. José Camargo é um anjinho, né? Uma referência nacional e uma pessoa internacional na espetacular. questão de Acho que seria muito doação, injusto não falar sobre a equipe de transplante, né, da Santa Casa. São pessoas extraordinárias, né? O Dr. Camargo, que fez o transplante do Raul, uma pessoa simples, humilde, humana, maravilhosa. É só ler os artigos que ele escreve, No as domingo, entrevistas que ele zero dá, hora, né? Nossa. Aham. E também eu não acho justo deixar de falar do Dr. Sadi Skill, né, que faz parte da equipe, a pessoa que esteve junto conosco do início ao fim, literalmente. Né? Então, uma pessoa extremamente do bem, uma pessoa extremamente competente. São as missões que as pessoas ouvem e executam, né, E eu Cris? não acho que seria justo não citar, né? Isso mesmo. Gente, nosso bloco já está indo para o final, mas logo, logo a Cris retorna para falar um pouco, quem sabe um pouco mais sobre o livro e também sobre os novos projetos que ela está desenvolvendo. Fiquem conosco. Oi, pessoal. Estamos de volta com a Cris Spengler Azambuja. Ela vai agora, depois desse primeiro bloco tão bonito, ela vai nos contar agora sobre os projetos dela e o que efetivamente é a Cristina Coach. Cris, eu sei que são muitas coisas, tu faz um trabalho muito bonito nas empresas. Destaca para nós o que tu mais gosta de fazer, o que te chama a atenção nesse teu trabalho de consultoria. Então, a essência do meu trabalho é a educação, né, Beth? Então, assim, o que eu mais gosto dentro das atividades que eu desenvolvo é poder proporcionar ou disponibilizar para as pessoas alternativas de melhoria de convívio, de organização, de produtividade e de realização pessoal, principalmente. Né? Então, eu trabalho com consultoria na área de gestão de pessoas. Então, dentro desse trabalho de gestão de pessoas, eu faço desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes, preparação para a liderança e trabalho bastante também com treinamentos. Treinamentos direcionados, específicos para determinadas empresas e treinamentos padrão também. Eu sou consultora externa do Sistema Fiergues, né? Onde então eu atuo em diversas empresas do estado do Rio Grande do Sul.
E trabalho também como professora, né, na área de gestão de pessoas e desenvolvimento. Acho importante destacar, Beth, que dentro desse meu trabalho, da Cristina Coach, que é a minha empresa, né, eu não atuo somente como coach, mas também atuo como coach pessoal. Tá? Então, assim como eu trabalho para empresas, eu também trabalho para pessoas físicas. Né? Dentre as novidades que eu estou preparando, né, para 2019, claro que não podia ser diferente, está dentro do desenvolvimento, né, sistêmico de um profissional. Então, eu estou desenvolvendo uma plataforma de cursos online, mas cursos, na verdade, é a plataforma disponibilizada para as empresas, específico. Claro, né? não é individual, eu chego em casa, vou acessar a tua plataforma. É a empresa o colaborador pode acessar em casa se ele quiser, tá? Mas através da empresa. Exatamente. De uma senha que a empresa concedeu. Exatamente. Então, assim, eu optei, além dos treinamentos presenciais, né? Eu optei pelo online, por uma questão de produtividade, por uma questão de padronização de treinamentos, né? Então, existe treinamentos específicos e especificamente que traga nele o DNA e a cultura da empresa. Então, esse trabalho de organização desses treinamentos todos eu faço, né? Cris, assim, ó, eu observo duas coisas. Uma, muita consultoria, muitas pessoas hoje se lançam como consultores nesta área. E a questão do coaching, que ficou, nos últimos anos, houve uma banalização. Sem dúvida. Né? Como é que você como é que a tua interação, a tua interseção entre essas duas situações de consultoria e coaching, para não entrar num lugar comum e ter a valorização que essas duas áreas efetivamente merecem? Acho extremamente importante e te agradeço imensamente, Beth, por tu tocar nesse assunto. Nós não combinamos, não acho perfeito isso. Né? Eu penso assim, hoje existe uma diferença muito grande entre tu ser e estar. São dois verbos essenciais de saber conjugar com correção, né? E para mim, com o meio em que eu vivo, né, que eu trabalho, que é o meio corporativo de empresas sérias, empresas que estão há muito tempo no mercado, né, eu percebo que elas identificam quem está e quem é. Certo? Então, assim, quando tu desenvolve um trabalho sério, quando tu é consultora há bastante tempo, quando tu é coaching há bastante tempo, e tu tem um trabalho com resultados, onde tu identifica para que tu veio, né? Eu percebo que o mercado, ele identifica isso, né? Qualquer profissão existe. O que é e o que está, né? Está naquela condição momentaneamente. E as pessoas sérias, as pessoas que realmente trabalham em prol de resultados, de competitividade, de desenvolvimento e melhoria, elas identificam rapidamente quem veio para somar e quem veio só de passagem, né? Então, eu acho assim que existem alguns indicadores importantes, né? A permanência que tu estás numa empresa trabalhando com esse tipo de consultoria, com consultoria e com coaching, o tempo e a permanência que tu tem se tu trabalha de uma forma individual com coaching, os teus retornos, as vezes que tu é chamada novamente para as empresas para atuar. Que essa grande referência, o grande resultado de um profissional é quando ele é chamado novamente, né, para a empresa que tu atendeu. E aí, exatamente. Então, assim, na minha perspectiva, assim, todas as profissões existem esses dois verbos, né? O ser e o estar. Então, assim, pessoas sérias, instituições, organizações sérias, elas identificam, os pares se unem. Né? Então, assim, dificilmente alguém que não tem competência para desenvolver uma consultoria séria e o coach de uma maneira correta, né? Porque aí dentro do coach, meu Deus do céu, né? É um desfavor quando aparece tantos anúncios e tantas reportagens que incluem até hipnose, com todo respeito, né? Mas não é essa a proposta, né? Então, são propostas diferentes, mas não dá para botar todo mundo no mesmo balaio, né? Então, essa é a diferença. E para
para o nosso telespectador entender, Cris, o que é efetivamente a educação organizacional ou corporativa? Tu fala educação corporativa. O que é efetivamente isso? A gente sabe que as grandes empresas que tu atende já tem noção. Mas hoje uma pequena empresa que esteja nos assistindo, um empreendedor, por que ele vai trazer uma educadora corporativa para dentro da empresa dele? Bom, a educação corporativa, ela trabalha com o desenvolvimento do colaborador. Ponto. Que tipo de conhecimento esse colaborador precisa ter para atuar de forma plena com o DNA dessa empresa, né? Então, a gente está falando desde questões técnicas, da atividade, da função. De ir lá dentro, lá na fábrica, lá no torno, lá no balancinho, lá Exatamente. no forno, na fresa. Exatamente. Avaliar como é que ele está lidando com aquele equipamento. E saber lidar. Existe, inclusive, equipamentos, às vezes, específicos. Né? E ainda hoje, com o desenvolvimento tecnológico cada vez mais robotizados. Exatamente, exatamente. Então, existem equipamentos específicos, onde tu precisa desenvolver um treinamento, uma capacitação. Educação corporativa também está dentro de uma padronização, como que essa empresa trabalha com a inteligência dela, né? Quer dizer, todas as informações que permeiam essa empresa, como é que tu pode organizar isso em forma de treinamentos, né? E principalmente a parte comportamental. Eu te digo com muita tranquilidade, certeza não, porque é perigoso, né? Mas eu digo com muita tranquilidade que hoje dentro das empresas as demandas estão muito mais atreladas a comportamento do que a conhecimento técnico. Porque o técnico, né, além dos teus próprios fornecedores passarem treinamentos, né, existe aí a internet para auxiliar a todos, né? Mas o conviver, questões de comportamento, como que eu ensino, como que eu avalio, como que eu proporciono melhoria no ambiente de trabalho. Questões relacionadas à própria ética, moral, né? Quer dizer, existe uma infinidade de assuntos hoje que são cada vez mais solicitados dentro das organizações. E isso, sem dúvida, Beth, está relacionado à educação. Eu ia te dizer exatamente isso, porque mudou muito a maneira de tu educar as pessoas desde o ensino básico, né, Cris? Um é outro hoje, né? A questão hoje da autoridade, acredito eu, ela está... Eu acho que, além do conteúdo, da carga intelectual que mudou bastante, eu acredito que a questão da autoridade que nós pais passamos para os nossos filhos e os nossos filhos hoje levam para as empresas, eu acho que isso mudou muito, né? Isso é relacionamento, né? Então, hoje a gente vive uma sociedade, nós que somos jovens há mais tempo, né, Beth? Sim. A gente é personagem da história em movimento, eu acho isso fantástico, né? A gente é o antes da internet e o depois da internet, né? Então, esses comportamentos, eles se modificaram muito rápido, né? Só que o mercado, ele não se adaptou a isso, né? Não é esse comportamento que é necessário, né? Então, por isso que muitas empresas optam em trazer de volta profissionais já aposentados, que já têm um perfil, um comportamento mais adequado e necessário para o que é necessário dentro das organizações, né? Então, hoje a gente precisa trabalhar a relacionamento. E também uma outra coisa, né? A ansiedade das pessoas. A ansiedade de chegar a um objetivo que às vezes não está muito claro para esse profissional. Isso também é um trabalho que eu faço dentro das empresas, né? De mostrar de possibilidades de objetivos e a pessoa refletir sobre se realmente ela está disposta a percorrer esse caminho. Sim, até porque assim, os nossos filhos, eles acham que eles vão ter, e consequentemente os trabalhadores, os funcionários, eles acreditam que eles vão ter um carro, uma casa, um mês depois que eles entraram na empresa. Exato. E na nossa geração, porque somos jovens há mais tempo, a gente sabe que isso é um caminho que tu percorre durante anos. Claro. E hoje é tudo muito... instantâneo. Muito instantâneo. Tem um psiquiatra aqui da região muito bom, que ele criou um termo chamado maternança. Que é como que o jeito maternal, protetor, como nós criamos os nossos filhos, esses filhos levam para as empresas e o dono da empresa, os gestores, eles têm que ser pais e mães também. Exato. Então a autoridade está toda enrolada. Mas assim, o nosso papo está muito bom. Uma hora eu vou chamar a Cris de novo para a gente conversar muito sobre essa questão comportamental.
Mas como o nosso tempo já está se esgotando, eu vou pedir para a Cris contar uma história, voltando ao livro que o Raul e ela escreveram com tanto carinho. Para finalizar essa questão da leveza, ela estava me contando nos bastidores uma história muito bacana que está num dos capítulos do livro. E eu quero que tu compartilhe conosco essa história, que é muito emocionante. Ela é engraçada e impactante ao mesmo tempo. Então, eu não vou ler, porque eu acho que se eu contasse e mais... até porque o livro não foi lançado, ela não pode dar spoiler. O nome... Então, os títulos todos são muito... para esse Utilizam viés. aquele humor refinado que o Raul tinha, isso, né? E o nome da crônica que eu contei para a Beth é O Dia que eu Parei a BR, 116, né? Pensa, parar a BR. O Raul ia para a Santa Casa fazer fisioterapia cardiorrespiratória 3 vezes por semana. E eu levava, né, ele, então, só que para isso eu tinha que levar oxigênio junto, né, isso antes do transplante, então ele dependia 24 horas por dia de oxigênio medicinal. Ok, botei o oxigênio dentro do carro para transportar ele, fomos para fisioterapia e na volta, na época não tinha a 448 ainda, Nossa. A 448 foi uma bênção para mim. Nós voltando da Santa Casa, deu um acidente ali perto de Sapucaia, e o trânsito parou totalmente. E nós conversando dentro do carro, eu olho para o lado, o marcador do cilindro de oxigênio mostrando que... Estava entrando no limite. Não tinha mais tanta carga assim, né? Meu Deus. Eu sabia que tinha para chegar em casa, mas eu estava assim, mais ou menos como uma marinheira de primeira viagem. Não tinha pensado na possibilidade disso acontecer, né? Só que sem o oxigênio, o Raul ia desaturar rápido, e quando desatura, tu entra em coma e tu morre, né? Teu corpo fica sem oxigênio, mesmo, sem dúvida. E quando eu vi aquele indicador terminando, eu comecei a ficar nervosa, mas ao mesmo tempo não queria deixar ele nervoso. Então, quando eu vi realmente que não ia desafogar aquele trânsito, eu disse para ele: Raul, o teu oxigênio está terminando, mas fica tranquilo que eu vou resolver. Desci do carro e comecei a pedir para os carros que estavam atrás darem ré, porque existia uma possibilidade de eu entrar para Sapucaia, e em Sapucaia tem uma empresa de oxigênio medicinal. E aí, então, eu fui, assim, uns 15 carros, assim, eu fui pedindo para eles darem ré, as pessoas meio que olhando apavorada, quem é essa maluca batendo no vidro pedindo para eu dar ré, né? Então, eu fui explicando rapidamente para as pessoas e o Raul sozinho dentro do carro. Eu disse que eu ia resolver, né? Ele confiou em mim. E aí, os carros conseguiram dar ré e eu consegui efetivamente dar a ré no carro e entrar numa lateral para Sapucaia e chegar na empresa de oxigênio e conectar ele rapidamente no oxigênio, né? Então, assim, é uma história angustiante. Nossa, como que tu, mas, né? Escrita de um jeito, assim, que ele... O Dia que eu Parei a BR, 116. Cris, olha, gratidão por ter compartilhado a tua história, a história de vocês dois. Desejo que o livro seja um grande sucesso e que tenha essa missão realmente de impactar as pessoas na importância da doação de órgãos, da felicidade, de tu aproveitar todos os momentos. Gente, é com muita emoção que, então, eu me despeço do programa de hoje e agradecendo muito a companhia de vocês. E continuem ligados na programação da Vale TV. Até a próxima!